Até onde as pessoas estão dispostas a ir para alcançar a aparência desejada? Por que algumas pessoas? O caminho para a beleza leva a um verdadeiro pesadelo? Qual pode ser o custo do desejo fanático de se tornar bonito? Neste vídeo, você descobrirá no que uma pessoa pode se transformar se injetar óleo vegetal no rosto. O que uma pessoa está disposta a fazer para se parecer com seu animal totêmico? Você verá pessoas unidas por um desejo comum de permanecerem belas para sempre. A extravagante bilionária Jocelyn Wildenstein ganhou o apelido de Mulher Gato, Mulher Leoa ou Noiva de Wildenstein por sua obsessão excessiva com cirurgias plásticas. Seu caminho para se tornar a Mulher Gato começou durante seu casamento com Alec Wildenstein. O homem era obcecado pela juventude, e já um ano após o casamento, o casal foi junto para a primeira cirurgia plástica. Mas para Jocelyn, isso foi apenas o começo. É difícil calcular o número exato de cirurgias plásticas que a Mulher Gato fez. Mas sabe-se que ela fez pelo menos 7 liftings faciais, lifting de sobrancelhas e pálpebras. Ela alterou o formato dos olhos para parecerem felinos, colocou implantes nas maçãs do rosto e no queixo e mudou a forma dos lábios. A própria Jocelyn afirmava que nunca fez cirurgias plásticas. Ela atribuía sua aparência à sua origem suíça e dizia que sempre teve olhos felinos e maçãs do rosto altas. E os rumores sobre as inúmeras cirurgias plásticas, segundo ela, foram espalhados por seu ex-marido. Alec Wildenstein, por sua vez, afirma que sempre foi contra as cirurgias plásticas da ex-esposa. Segundo ele, Elsa o informava sobre suas mudanças de aparência em último lugar. E nem toda mudança parecia bem sucedida para ele. Ainda não se sabe ao certo de onde veio o forte desejo de Jocelyn de se parecer com um gato. Alguns dizem que a própria mulher leoa era fã de felinos. Não é à toa que ela construiu um recinto de vidro à prova de balas para tigres em seu quintal. E na mansão ela mantinha um lince. Outros acreditam que seu ex-marido queria ter uma gata ao seu lado, e os felinos viviam em sua casa justamente por capricho dele. Jocelyn Wildenstein faleceu aos 85 anos no final de 2024. Mas em uma das últimas entrevistas, a mulher destacou que estava absolutamente satisfeita com sua aparência. Elsa Patton, conhecida por muitos pelo reality show Donas de Casa de Miami, também é uma vítima da cirurgia plástica. A mulher preferiu transformar seu rosto em uma máscara em vez de ver rugas nele. Elsa fez várias vezes lifting facial, rinoplastia, lifting de pálpebras e sobrancelhas e colocou implantes nas maçãs do rosto. E as filmagens do reality show apenas agravaram o vício da mulher em cirurgias plásticas. Houve tantas que, em determinado momento, Elsa simplesmente não tinha mais pele para novos liftings. Já na segunda temporada, Elsa havia preenchido tantos lábios com preenchimentos que poderia parecer que eles viviam uma vida própria. A estrela de televisão adorava fazer injeções de botox. A testa e parte do rosto dela permaneciam imóveis devido às injeções. Por isso, era muito difícil para ela controlar suas expressões faciais ao falar. Muitos achavam que ela usava uma máscara no rosto. No entanto, a mulher continuava a brilhar diante das câmeras até o fim, sem se envergonhar de sua aparência. Elsa Patton faleceu aos 84 anos, em 2019. Os irmãos Bogdanov participaram de vários programas científicos na televisão na França. A fama mundial veio para eles nos anos 80 graças ao seu próprio show Tempo X. 2 apresentadores carismáticos em trajes prateados falavam sobre os mistérios do universo. Nos Segredos do Cosmos, eles desvendavam todos os detalhes dos OVNIs e buracos negros. Igor e Grigori deram uma contribuição inestimável para a popularização da ciência entre a geração jovem. Eles já foram considerados símbolos sexuais da França. Na juventude, eles eram rapazes muito impressionantes com uma aparência atraente. Além da carreira na televisão, os homens tentaram seguir uma atividade científica. Mas durante toda a sua carreira científica, os irmãos Bogdanov foram repetidamente envolvidos em escândalos científicos. Eles foram acusados de plágio e falta de conhecimento científico. Mas nos anos 90, os irmãos começaram a se interessar por cirurgias plásticas. Inicialmente, isso teve um efeito positivo em sua aparência, mas logo eles simplesmente deixaram de ser reconhecidos. Igor e Grigori fizeram lifting facial, injeções de preenchimento nos lábios, injeções de botox e colocaram implantes nas maçãs do rosto e no queixo. Os próprios homens negaram qualquer intervenção cirúrgica em sua aparência. Eles diziam que tinham rostos alienígenas. Naquela época, muitos fãs dos irmãos Bogdanov concluíram que os homens poderiam estar sofrendo de acromegalia. A acromegalia é uma doença genética que se manifesta na disfunção do lobo anterior da hipófise. Isso leva ao espessamento do crânio e das extremidades e visualmente pode parecer dessa forma. Mas mesmo supondo que os homens estivessem doentes com acromegalia, não se pode negar que eles fizeram cirurgias plásticas. Apesar da aparência que mudou ao longo do tempo, os homens frequentemente apareciam diante das câmeras e desfrutavam da atenção feminina.
Igor e Grigori Bogdanov sempre quiseram estar envolvidos com a ciência durante toda a sua vida consciente. Quando a pandemia começou, eles apoiaram o desenvolvimento da vacina, mas categoricamente a negaram para si mesmos. Os irmãos Bogdanov faleceram aos 72 anos devido ao confronto com o coronavírus. A mãe do famoso ator Sylvester Stallone também se tornou vítima da busca pela juventude. Na juventude, a mulher foi dançarina, artista de circo, astróloga e promotora de luta livre feminina. Mas quando a idade começou a pesar, a mulher recorreu à cirurgia plástica para atrasar o envelhecimento. No final, Jaqueline se envolveu tanto que mudou a ponto de ficar irreconhecível. Quais foram as operações que a mulher fez? Mudança na forma do nariz, múltiplos liftings faciais, múltiplas blefaroplastias, aumento dos lábios. A mulher encarava as mudanças em sua aparência com grande ironia. Ela observava que, por causa das operações, ficou parecida com um esquilo com a boca cheia de nozes. Jaqueline não tentava esconder que fez muitas cirurgias e, mesmo após atingir 90 anos, não planejava parar de fazer plásticas. Sua saúde permitia isso. Jaqueline cuidou de sua saúde durante toda a vida, seguia uma dieta, não consumia álcool e praticava esportes. Jacqueline Stallone viveu 98 anos e nunca teve vergonha de sua aparência. A atriz, apresentadora de televisão e comediante Joan Rivers ganhou sua popularidade não apenas por ser pioneira no horário noturno. Além disso, a mulher fez um total de 300 a 700 cirurgias plásticas. Joan nunca escondeu que utilizava os serviços de cirurgiões plásticos. Em entrevistas, ela destacava que, graças às cirurgias, se sentia mais atraente. Entre as cirurgias realizadas pela mulher: lifting facial, blefaroplastia e alteração da forma do nariz. Além disso, ela usava injeções de botox. Isso era tão frequente que a injeção de botox para Joan se tornou algo como uma xícara de café pela manhã para uma pessoa comum. Joan encarava seu vício com humor, frequentemente fazia piadas sobre si mesma. Joan nunca se arrependeu da quantidade de cirurgias que fez. Às vezes, ela dizia que seria ótimo ter uma irmã gêmea para ver como seria sem plásticas. Mas ela nunca teve vergonha de sua aparência. Joan Rivers faleceu aos 82 anos em 2014. O famoso ator de Hollywood Mickey Rourke também seguiu o caminho escorregadio da cirurgia plástica em seu tempo. Mas aqui as coisas não são tão óbvias. Além de sua carreira de ator, Mickey Rourke também se dedicou ao boxe profissional. Quando sua carreira de ator estava indo bem, ele deixou o esporte. Mas a fama e a popularidade subiram a cabeça de Rourke. O homem sucumbiu a hábitos prejudiciais, começou a organizar festas frequentes e a gastar seus cachês sem pensar. Enquanto isso, sua carreira de ator começou a declinar. Ele começou a receber apenas papéis secundários que não lhe proporcionavam renda suficiente. Então, Rourke decidiu voltar ao esporte. Ele participou de lutas profissionais e amadoras. Mas as coisas não estavam indo tão bem. Rourke era um lutador desesperado e lutava como se fosse uma questão de vida ou morte. Como resultado, o homem sofreu uma enorme quantidade de lesões. E sua aparência foi muito afetada por isso. Naquele momento, sua aparência estava tão terrível que Rourke decidiu deixar o esporte. Ele tentou voltar à carreira de ator e, para isso, fez uma série de cirurgias plásticas. Para devolver ao seu rosto um estado adequado para a indústria cinematográfica, Rourke fez 5 operações no nariz e uma, na maçã do rosto quebrada. Ao se preparar para o papel de lutador, Rourke treinou por vários meses e novamente teve que recorrer à cirurgia plástica. Só que desta vez o resultado foi lamentável. O rosto do homem ficou inchado e apresentava cicatrizes. Mais tarde, Rourke admitiu que recorreu ao aumento dos lábios, blefaroplastia e botox. Injeção de silicone nas maçãs do rosto, lifting facial completo, preenchimento. Mesmo após os 70 anos, Rourke não parou de fazer cirurgias. Mas devido ao grande número de liftings, o homem arrisca sua saúde a cada nova operação. Por exemplo, na próxima operação, ele pode desenvolver necrose tecidual ou deiscência de suturas. Os pais de Dennis Avner eram representantes de tribos indígenas. De acordo com os costumes, eles escolhiam animais como seus totens. Dennis, com a ajuda de um mentor, também decidiu escolher um animal totêmico. O mentor instruiu Dennis a seguir o caminho do tigre, mas o homem levou as palavras do mentor muito literalmente. Assim começou seu longo caminho de modificação do próprio corpo. Dennis realizou as seguintes cirurgias: implantação de inserções de silicone nas bochechas, testa e queixo, procedimentos para alterar a forma dos lábios, nariz e orelhas, deslocamento do septo nasal. Além disso, Dennis tatuou listras no corpo de tigre para se parecer ainda mais com seu animal totêmico. Além disso, o homem adquiriu adornos metálicos acima do lábio superior, imitando bigodes de gato, e lixou e aumentou os dentes para se parecerem com presas de felino. Dennis mencionou que queria mover as orelhas para a parte superior da cabeça, mas não teve tempo de fazer isso. Em 2012, o homem faleceu. Cada um de nós tem ídolos aos quais queremos nos assemelhar.
de uma forma ou de outra. O ídolo de Jordan Park é Kim Kardashian. Ele viu Kim pela primeira vez quando tinha 20 anos. Ela impressionou tanto Jordan que ele decidiu se tornar uma cópia dela. O homem queria tanto se parecer com Kim que fez cerca de 50 cirurgias plásticas. Jordan fez os seguintes procedimentos: alterou a forma dos lábios e das bochechas, fez tatuagem de sobrancelhas, depilação a laser e um curso de injeções de botox. Além disso, o homem se veste exatamente como Kim e copia seu comportamento. Além disso, o homem segue o regime de beleza de Kim, fazendo os mesmos procedimentos que ela. Ele adora cada uma dessas mudanças em si mesmo e zomba daqueles que o consideram louco. Jordan se autodenomina a versão masculina de Kim Kardashian e não pretende parar por aí. Segundo Jordan, ele está a apenas algumas cirurgias de alcançar a semelhança perfeita com seu ídolo. Hang Mi era uma famosa cantora sul-coreana e simplesmente uma garota bonita. Mas Hang achava que não bastava ter uma voz bonita e que sua aparência não era atraente. Então, a garota procurou uma clínica para fazer as populares injeções de beleza. Essas injeções continham silicone. Inicialmente, a situação estava estável e as injeções traziam a beleza desejada para Hang. Mas logo, devido à frequência excessiva dos procedimentos, foi-lhe negada a continuação do curso de injeções. Caso contrário, cada injeção subsequente poderia piorar irreversivelmente a aparência da garota. Então, em casa, Hang decidiu aplicar as injeções em si mesma. Para manter a beleza, a garota escolheu o óleo vegetal como o produto ideal. Ela pensou que isso teria um efeito positivo em sua aparência. Mas após a primeira injeção, o rosto da garota inchou muito e ela parou. Depois ofereceram-lhe um contrato no Japão. Lá ela encontrou uma clínica que não recusava as injeções de beleza. Quando a garota voltou para sua terra natal, seu rosto estava inchado como um balão. Ele adquiriu um tom azulado e estava muito brilhante. Mas a própria garota se considerava linda. Na Coreia, a garota tentou novamente encontrar uma clínica que lhe aplicasse as tão desejadas injeções. Mas não encontrou tal clínica. Então, a garota recorreu ao método já testado. Ela começou novamente a aplicar injeções de óleo vegetal em si mesma. A garota só conseguiu parar quando seu rosto perdeu completamente as características humanas. Naquele momento, ela tinha problemas para respirar e falar e seus olhos estavam inchados devido ao edema. Hang percebeu que estava começando a ter problemas mentais e que sem as injeções ela não conseguia. Viva nem que seja um dia. Então a garota se internou para tratamento e se livrou do transtorno. Mas teve que desistir da carreira de cantora. No final, ela ficou sem dinheiro. Graças aos seus fãs, Hang conseguiu arrecadar dinheiro e fazer uma cirurgia que aliviou sua condição. Mas a beleza foi perdida para sempre. Desde então, a garota não esconde sua aparência. Pelo contrário, ela tenta aparecer mais em público e alertar suas compatriotas sobre o excesso de dependência da cirurgia plástica. Pixie Fox e Justin Jedlicka se conheceram em um reality show. Eles tinham um passado semelhante e cada um já havia feito várias cirurgias plásticas. Tanto Justin quanto Pixie foram levados ao caminho da cirurgia plástica por rompimentos difíceis em seus relacionamentos passados. No momento em que se encontraram, Justin já havia mudado a forma dos olhos, das maçãs do rosto e do nariz. Para Pixie, tudo começou com uma rinoplastia. Inicialmente, nenhum deles planejava se aprofundar tanto no mundo das cirurgias plásticas. Mas Justin começou a ser comparado cada vez mais com o boneco Ken. E Pixie era uma loira com cintura fina. Então o casal decidiu assumir os papéis lendários de bonecos Ken e Barbie. Para isso, era necessário passar por uma enorme quantidade de cirurgias plásticas. Pixie decidiu que precisava remover 6 costelas inferiores para ter uma cintura mais fina, aumentar os seios, colocar implantes nos quadris, fazer várias lipoaspirações, quebrar e reconstruir a mandíbula de acordo com seu plano, corrigir a forma do queixo e do nariz e alterar o tamanho dos olhos. Justin fez as seguintes cirurgias. Colocou implantes nos glúteos, nas costas e no tórax para um corpo mais definido. Livrou-se das veias salientes ao redor dos olhos, o que quase lhe custou a visão. Alterou a forma da mandíbula e do nariz e mudou o tamanho dos olhos. Depois disso, os jornalistas começaram a apresentar Justin e Pixie como Ken e Barbie. O casal foi atingido por uma enorme popularidade. Em público, o casal aparecia imitando os movimentos de bonecos. Pixie e Justin se vestiam respectivamente de acordo com seus personagens de bonecos. Roupas justas, trajes brilhantes, vestidos cor-de-rosa, depois o casal anunciou abertamente seu relacionamento. Eles falavam sobre como o amor por cirurgias plásticas os unia, por isso estariam juntos. Sempre. Pixie e Justin não pararam e continuaram a fazer cada vez mais cirurgias. No final, Pixie fez 17 cirurgias plásticas para se transformar em uma boneca Barbie viva. Mas isso não se compara a Justin, que fez mais de 300 cirurgias plásticas para se aproximar de seu ideal. Durante o tempo que passaram juntos, Pixie e Justin passaram por quase 400 cirurgias no total.
Devido à remoção de 3 pares de costelas, Pixie é obrigada a usar um espartilho constantemente, pois agora seus órgãos internos estão sem proteção natural. O casal até recebeu um prêmio conjunto por conquistas na área de cirurgia plástica. Mas com o tempo descobriu-se que o relacionamento deles era uma estratégia de marketing para manter o interesse em suas personalidades. Apesar disso, sua popularidade não desapareceu. Pelo contrário, eles apareciam regularmente na televisão e em programas sobre cirurgias plásticas, participavam de sessões de fotos temáticas e davam entrevistas. Gradualmente, os caminhos de Pixie e Justin se separaram. Cada um deles começou a se desenvolver como modelo e a participar de sessões fotográficas individuais para publicidade e revistas. Ken e Barbie eram ativos nas redes sociais, onde falavam sobre todas as novas transformações. E então seus caminhos se separaram definitivamente. Eles pararam de obter benefícios da colaboração. Atualmente, Justin continua a aperfeiçoar ativamente sua aparência, desejando alcançar a imagem perfeita. O destino de Pixie foi diferente. A jovem foi proibida de continuar fazendo cirurgias, mas ela não parou. Como resultado, durante um dos procedimentos, a jovem sofreu uma lesão cerebral e entrou em coma. Atualmente, ela está se recuperando e sob os cuidados da família Sove. Hoje falamos sobre como a obsessão pela cirurgia plástica pode mudar a vida das pessoas. Alguns procuram nisso uma maneira de aumentar a autoestima e se tornarem mais belos, enquanto outros buscam reter a juventude e a beleza por mais alguns anos. Mas é sempre necessário lembrar que o uso excessivo da cirurgia plástica pode levar a consequências tristes. Hoje você viu isso através do exemplo de pessoas reais. Suas histórias mostram o quanto é importante ser cauteloso. Vamos conhecer nossos limites e aceitar a nós mesmos. Sinta-se bem em seu próprio corpo.